pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Tudo.com. O canal Tudo com Conteúdo simplificou e virou agora o Tudo.com, mas você ainda continua encontrando um pouquinho de tudo e sempre com muito conteúdo. Eu sou o Álvaro Júnior e o vídeo de hoje será uma nova leva de vídeos do tema espiritualidade, com a entrevista que eu fiz com Lucas Anzolin, do Espaço Inspirar de Jundiaí, e o tema agora será sobre xamanismo. Confere aí! Olá, eu sou Lucas Anzolin, terapeuta, constelador familiar, e hoje eu vou compartilhar com vocês o tema do xamanismo. O xamanismo é um tema bem interessante, bem profundo, que vai fazer nós refletirmos principalmente nas nossas atitudes em relação àquilo que é natural para nós e na própria natureza ao redor. Xamanismo, um nome hoje genérico para explicar muitas práticas e muitas técnicas voltadas aos povos ligados à natureza. A palavra xamã, ela vem de um dialeto siberiano. Quando os antropólogos foram até estes lugares onde viviam os povos nativos naquela região, eles identificaram uma nomenclatura próximo dessa pronúncia, samã. Isso foi levado até os Estados Unidos e depois para o inglês, e do inglês de modo geral traduzido para todo mundo ficou xamã, xamanismo. Então sempre que nós falamos de xamanismo, estamos falando das práticas relacionadas aos povos primitivos, de todas elas, não é só apenas dos povos indígenas, até porque o nome índio foi um apelido dado dos portugueses quando chegaram aqui no Brasil. O termo mais correto seria nativos, nativo brasileiro, nativo americano, nativo da Sibéria e de todas as regiões do nosso planeta. Essas práticas xamânicas, em essência, vai trazer como base o próprio pensamento e a vivência sistêmica. Esses povos lá atrás precisaram observar a natureza e os seus funcionamentos. Hoje nós já temos tudo pronto. Nós conseguimos pegar os nossos aparelhos de celular, entrar no Google e entender como as coisas funcionam. Lá atrás eles não tinham isso, e a única forma deles entenderem o funcionamento do planeta e da vida era observar. O xamanismo nasce pelo processo de observação. Como as estações do ano funcionavam, como os animais se comportavam em determinadas estações do ano, o que esses animais comiam e faziam em determinadas circunstâncias, e tudo isso foi trazendo conhecimento para esses povos. E conforme eles foram crescendo, esses povos foram se multiplicando e posteriormente, com o advento da fala, eles conseguiram transmitir pela oralidade, que também é uma força muito grande dentro do xamanismo. A fala, a contação de história, a contação das experiências. Se nós pegarmos a história mais aceita da civilização, onde o homem nasce na África e depois ele vai percorrendo todo esse caminho até chegar à América do Sul, nós vamos identificar que nesse percurso pequenos grupos foram ficando localizados em determinadas regiões. Em cada uma dessas regiões, eles foram aproveitando aquilo que a natureza oferecia para condicionar a sua própria sobrevivência. E daí também a própria forma de ritualizar, a própria forma de se conectar com algo maior. Um pouquinho diferente da sociedade moderna, onde identificamos Deus como algo fora, os povos nativos identificavam e ainda identificam Deus em tudo. Tanto que para eles as pedras, as plantas, os animais, o sol, a lua, o céu, têm essa conotação de Deus. Isso não quer dizer que eles cultuavam vários deuses, e sim que eles viam Deus em tudo. O Deus estava na pedra, o Deus que está no animal, o Deus que está na planta e o Deus que está em mim e está em você nesse momento. A visão xamânica, ela traz muito essa visão de Deus em tudo e em todos, que é o respeito àquilo que é natural. Essa naturalidade, como característica do xamanismo, faz que mesmo nos dias de hoje nós consigamos praticar o xamanismo. A prática vivencial faz com que a gente consiga conviver com as outras pessoas, hoje com os recursos tecnológicos, de uma maneira mais natural possível, aproveitando todos esses recursos ao nosso favor. Então também não podemos olhar para trás e entender que nós vamos voltar para a época das cavernas, a viver na floresta, porque isso já não faz parte mais desse momento. Mas a essência básica de naturalidade, conviver com aquilo que a natureza nos oferece, é possível. Você que está aí na sua casa ou no seu ambiente de trabalho consegue praticar o xamanismo, desde que você olhe para a pessoa que está do seu lado e entenda que ela também faz parte de você. Que aquela plantinha que você tem na sua casa tem vida e ela precisa de cuidados, ela precisa de carinho, não de uma maneira só simbólica, poética, mas para que você possa exercitar este contato com a natureza. Deus e a força criadora está em todos nós.
E com isso a gente vai se fortalecendo e entendendo que fazemos parte desse todo, que somos filhos da Mãe Terra, filhos do Pai Céu, somos todos filhos do mesmo Criador. Dentro ainda do xamanismo, justamente por essa diversidade cultural, nós temos vários caminhos de estudos e de práticas, respeitando as próprias culturas de cada localidade. Então nós temos aqui no Brasil, os nossos nativos brasileiros, com uma riqueza muito grande de diversidade, principalmente relacionada à parte das ervas, à parte das danças, a parte ritualística, muito festiva, que é própria de nós, povo brasileiro. Nós temos os norte-americanos que também trazem uma abordagem muito relacionada com a natureza, mas por um outro caminho, com as práticas meditativas, o som do tambor, os arquétipos visuais de imagem, de novo pela observação, né? Igual essa camiseta que eu estou aqui do lobo. O lobo traz uma mensagem. Então os norte-americanos trabalham muito por essas figuras de linguagem para acessar as características e os potenciais dos animais, das pedras, das plantas. Sim, por todos os outros países nós vamos encontrar essas referências vivenciais. O xamanismo, por trazer essa visão mais ampla, ele faz com que a gente consiga integrar as coisas. Hoje há movimentos neo-xamânicos onde agrega, por exemplo, outras ferramentas já existentes às práticas xamânicas. Porque hoje em dia não podemos falar que é da mesma forma que era lá atrás. Então hoje uma prática energética, uma prática ritualística não acontece da mesma forma que acontecia lá atrás, mas o princípio é o mesmo. Então o princípio básico do xamanismo é essa conexão com o todo, a prática de vida de forma natural. Então também podemos entender o xamanismo como uma filosofia de vida aplicada, onde nós vamos viver de uma maneira mais integrada com o meio que está ao nosso redor. Também há uma figura dentro desses povos nativos, né, que a gente entende como sendo o curador, o xamã, o pajé, o líder espiritual. E sim, isso existe na organização dessas tribos, dessas sociedades. Mas não são todos eles que detêm a mesma função. Então o xamã dessas tribos, dessas sociedades, eles detinham conhecimento em lidar com os elementos. Eles tinham a capacidade de interagir com os dois mundos. Eles conseguiam auxiliar pelos seus conselhos aquelas pessoas. Então a imagem do ancião, do sábio, é a figura desses xamãs. Ainda assim, dentro de uma estrutura de tribo ou da própria sociedade que se organizavam, tinham vários xamãs. Muitas vezes um xamã que era especialista nas ervas, um xamã que era especialista no trato com as pedras, um xamã que era especialista em dar conselhos. E todos se organizavam como uma engrenagem, cada um sabendo muito bem a sua função, como também o líder político, se assim a gente pode dizer, que é aquele que vai dar os direcionamentos, aquele que vai saber a hora de ir para um outro lugar, a hora de não ir, sempre respeitando os princípios básicos. Então as sociedades sempre se organizaram dessa maneira. Hoje, muitas vezes, a gente esqueceu dessa essência de organização. A sociedade moderna, ela traz o conceito para nós, que às vezes até sobrecarrega, de que nós precisamos saber fazer tudo a todo momento. E isso, muitas vezes, não é saudável para nós, porque há algo dentro de nós que manifesta de uma maneira mais espontânea, que justamente isso tem a ver com a naturalidade, que são as nossas vocações, os nossos dons. E quando elas se manifestam, nós conseguimos nos especializar e deixar com que ela flua de uma forma mais saudável. E aí nós conseguimos ser um xamã dentro da proposta de vida que o próprio Criador colocou dentro de nós, que é essa sementinha dos nossos dons, essa sementinha das nossas vocações. Então vamos pegar o xamanismo e levar realmente para o dia a dia. Esse é o convite que eu faço para você, que eu faço para mim e tento colocar em prática com as pessoas ao meu redor. Pegar esse conhecimento, pegar essas práticas e trazer para o dia a dia. Viver de uma forma mais natural, viver de uma forma mais leve, integrada com o todo e com esse meio do qual nós também fazemos parte. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe e também se inscreva no canal, que é muito importante para ajudar o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus!